Eu falei para o Senhor esses tempos aí, Senhor, não quero mais pregar essa palavra, Senhor. Senhor, não quero mais esse negócio de ministério para minha vida. Mas aí Deus ele me deu uma lapada, ele falou para mim, pregue a minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, se Deus mandou, nós vamos fazer o que Deus está nos ordenando, amém? Diz assim, irmãos, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tangia com a sua mão, e Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar um pouco hoje sobre Davi e Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus ele vai se retirar de Saul por causa da sua desobediência. Mas para que eu e você entendamos um pouco essa mensagem, aonde eu quero chegar, eu preciso voltar um pouco no contexto dessa mensagem. Eu preciso que você preste um pouco a sua atenção. Eu preciso que você preste atenção aqui na mensagem para que você venha entender o que Deus quer falar contigo nessa noite, amém? A Bíblia diz que Saul, após o seu reinado, 2 anos do seu reinado, a Bíblia vai dizer que Saul ele vai separar 3.000 homens. Esses 3.000 homens, 2.000 vai com Saul para um lugar chamado Micmais e o monte Betel. E 1.000 homens vão seguir o seu filho Jonatas. Saul tinha um filho que se chamava Jonatas. E 1.000 homens vão seguir Jonatas. Só que a Bíblia diz que Jonatas ele vai ferir um posto do exército dos filisteus. Por quê? Porque naquela época os filisteus tinham um poder bélico, um exército muito maior e superior ao de Israel naquela época. E a Bíblia diz que o exército dos filisteus eles estavam oprimindo a Israel naquela época. E agora o povo de Israel está sendo oprimido e Saul, como um covarde, vai sentir medo. Só que a Bíblia vai dizer que Jonatas ele vai atacar o posto dos filisteus que estava dentro de Israel. Os filisteus eles impediam Israel de criar suas próprias ferramentas, as suas próprias armas. E nessa época o exército de Israel era muito menor que os filisteus. Nessa época o exército de Israel era muito mais fragilizado que os filisteus. E agora o povo está sentindo medo porque o exército dos filisteus é muito maior, os armamentos dos poderes bélicos deles é muito maior, muito mais avançado. E a Bíblia vai dizer que Jonatas ele não se conforma e ele vai atacar o exército dos filisteus. Mas por que Jonatas ataca os exércitos dos filisteus? Por quê? Porque agora o seu povo não tem armas para lutar, o seu povo está sendo oprimido, e o rei, que era para ser de frente, que era para ter atitude de coragem de fé de Jonatas, ele agora está se acovardando. Mas só que Jonatas, um homem de fé, cheio de coragem, um homem que tinha uma fé inabalável, ele vai com a sua ousadia do Espírito Santo atacar o exército. Por quê? Porque Jonatas entende que as armas espirituais são muito maiores que as armas naturais. Jonatas entende que o exército dos filisteus poderia até ser grande, mas maior era o exército dos céus que estava sobre ele. Eu não sei qual é a opressão que você tem passado. Eu não sei qual é a opressão que o inimigo tem tentado oprimir na sua vida. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que maior que o seu inimigo é o maior, é o seu Deus que está contigo nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Então Jonatas agora ele reconhece que o exército que está com ele é muito maior que o exército que está contra ele. Porque Jonatas ele é um homem que não vê pelo natural, mas ele olha pelo sobrenatural. E é isso que a igreja
de Cristo hoje tem que aprender é não olhar para o natural, mas olhar para o sobrenatural. Deus ele tem chamado a igreja para viver o sobrenatural, mas a igreja está focada no natural. Só, meus irmãos, que para vencer o nosso inimigo, nós temos que chamar o sobrenatural. E Jonathan agora ele vai ferir o exército dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que os filisteus vai ficar sabendo dessa notícia. Essa notícia vai correr no meio do povo dos filisteus. E agora aquele exército vai contra-atacar Israel. Aquele exército vai ter um exército numeroso. Eles vão se reunir e começa a apertar mais a Israel. E a Bíblia diz que os homens de Israel, eles começam a fugir, começam a se esconder em cavernas, começam a se esconder em covas, porque eles estão com medo do exército dos filisteus. Mas a Bíblia diz que Saul, ao ver que o seu povo, o seu exército, os seus homens estavam se dispersando, estavam fugindo dele, estavam abandonando ele, melhor assim dizendo, aí vai dizer que Saul, ele agora ele vai oferecer um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor. Só que a ordem que Samuel tinha dado para Saul era que para ele descesse a Gilgal e esperasse ali durante 7 dias. E quando ele chegasse ali durante esses 7 dias, com o prazo que ele deu, assim Samuel ia chegar e ia instruir a ele o que deveria ser feito naquele lugar. Só que Saul ele vai se precipitar e ele vai oferecer sacrifícios para ver se Deus mandava alguma resposta, alguma intervenção divina para que ele pudesse salvar ele do seu exército. Só que poderia oferecer sacrifício só poderia ser os tribos de Levi ou os sacerdotes. Saul ele desobedece a primeira ordem de Deus, porque a ordem que Deus deu através de Samuel para Saul é: Saul, permaneça em Gilgal até 7 dias, porque durante 7 dias, assim que eu chegar, eu vou dizer o que você deve fazer e você vai sacrificar. Só que Saul se precipita. Só que Saul, ao se precipitar, a Bíblia diz que Deus ele vai falar para Samuel: hoje eu estou rejeitando o rei de Saul. Saul estava sendo rejeitado por Deus. Por quê? Porque não desobedeceu a ordem de Deus. E quem desobedece a ordem de Deus, ele perde a bênção. O crente que desobedece a palavra de Deus, ele perde a bênção de Deus. Só que o mistério é: durante 7 dias, Deus estava testando Saul para ver se Saul ele era realmente paciente e esperar. 7 dias. Número 7 me lembra a perfeição de Deus. Porque quando Deus criou os céus e a terra, no 7º dia ele descansou. Então o número 7 ele significa o quê? Que a obra estava completa e perfeita. Aleluia. Saul, ao quebrar essa regra, ele não espera pela ordem, ele não obedece a ordem. Saul, ele está sendo impaciente. Mas o que Deus estava querendo ensinar para Saul através de Samuel é: Saul, durante 7 dias, e no 7º dia, eu vou chegar e você vai sacrificar. Você vai querer. Sabe que o número 7, como eu disse, ele significa o quê? O número da perfeição de Deus. Significa que a obra estava completa. Só que Saul, ao desobedecer a ordem de Deus, ele perde a sua bênção, como eu disse. Mas eu quero dizer para você nessa noite que é crente que age como Saul. Muitas vezes Deus fala: espera.
e ele vai e prefere sacrificar. Mas só que muitas vezes esses crentes estão perdendo a bênção. Por quê? Porque não sabe esperar. Só que a ordem é: espera, porque durante 7 dias esse é o prazo que eu vou chegar. Você vai entender. Mas espera aí, Deus está falando assim: ó, no 7º dia eu vou chegar. Espera só mais um pouquinho, meu filho, porque a sua vitória já está chegando. Espera só mais um pouquinho, meu filho. Por quê? Porque a minha obra na sua vida, ela não vai ser pela metade, mas ela vai ser por inteiro e completa. Porque a obra de Deus, ela é completa e perfeita. Mas é necessário esperarmos em Deus. Porque quem é ansioso perde vitória. É melhor, meu irmão, obedecer do que sacrificar. Davi vai dizer que a segunda desobediência de Saul, Deus dá mais uma chance de Saul. Deus fala assim: Saul, é o seguinte. Deus fala assim: Saul, é o seguinte. Fala para Saul que eu me lembrei do que os amalequitas fez lá atrás com Israel, quando saiu do Egito. Eu me lembrei do que o inimigo fez com eles lá atrás. Ei, meu irmão, vou dizer para você que Deus sabe da humilhação que você passou lá atrás. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus sabe do seu passado. Deus sabe o que você tem passado, que você passou lá atrás da humilhação. E Deus não esqueceu. E Ele vai te honrar na hora certa. E a Bíblia diz que Deus fala assim: ó, fala para Saul, na terra dos amalequitas, destruir tudo. Todo o povo, destrói o rei, mata tudo. Os animais, crianças de colo, mata tudo. Aí Saul, mais uma vez, vai desobedecer a ordem do Senhor, ele vai chegar na terra dos amalequitas e ele vai matar as crianças, vai matar uma certa parte do povo. Só que Saul vai espalhar na terra de Israel o rei Agag. Ele vai trazer o rei Agag e vai trazer algumas ovelhas, alguns sacrifícios para sacrificar em Israel. Só que a ordem de Deus destrói tudo. Só que Saul, ele prefere não obedecer e ele prefere sacrificar mais uma vez. Só que a ordem do Senhor para Saul destrói. Só que Saul, o que ele faz? Ele traz para dentro de Israel e ele traz para destruir. Muitas vezes o Senhor fala para a gente assim: ó, se santifica, se separa, renúncia. Mas sabe o que estamos fazendo? Estamos fazendo a obra pela metade. Muitas vezes estamos fazendo a obra relaxadamente. E isso não agrada o Senhor, meu irmão. Se Deus te deu uma ordem, cumpra a ordem que o Senhor te deu. Não descumpra a ordem que o Senhor te deu. Muita gente faz isso. Você tem que ficar pela metade. Eu vou adorar só pela metade. Meu Deus. Glória! Agora, então, vamos prestar qualquer louvor para Ele. Eu vou na casa de Deus, mas vou mover a roupa do irmão lá e está tudo certo. Mas o que você vem fazer aqui nessa noite? Você vem adorar ou você vem prestar qualquer culto para Deus? Será que você tem agido como Saul? Será que você tem agido como Jonas? Será que você tem obedecido a voz de Deus ou você tem desobedecido a voz de Deus? Talvez você venha aqui receber uma mensagem, esperando uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de Deus vai te pegar carro, casa, não. Mas Deus quer falar assim. O pastor Paulo estava falando de hoje sobre obediência. Ele falou aqui que está ligado, está ligado. E aí? Aí Samuel vai chegar para Saul e falar assim: Saul, por causa da sua desobediência, hoje Deus está rejeitando o seu rei. E ele já proveu um rei para ele. Ele já proveu um novo rei para ele. Hoje Deus confirmaria o seu reino, mas por causa da sua desobediência, Deus está rejeitando o seu reino hoje.
estão perdendo a bênção porque não estão obedecendo. Eu vou fazer de qualquer jeito. Que nada. Será que vale a pena desobedecer ou obedecer? O que é melhor, sacrificar ou obedecer? Será que você tem sacrificado ou você tem obedecido? Porque não adianta sacrificar e não obedecer. É tempo de voltar a obedecer. É tempo de voltar a buscar o Senhor em espírito e verdade. É tempo de adorar, meu irmão, sem olhar as circunstâncias. Será que naquele dia você vai querer ser rejeitado pelo Senhor? Será que naquele grande dia, quando você chegar diante dele, o Senhor fala assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim, porque não obedeceu? Vai ficar batendo o pezinho até quando? Deus fala assim: até quando você vai ter dó de Saul? Deus está perguntando assim para você nessa noite: até quando você vai continuar permanecendo com aquilo que eu falei que já rejeitei na sua vida? Até quando você vai resistir com aquilo que eu já mandei você tirar da sua vida? Com aquilo que não me agrada mais? Até quando? Assim estava Samuel. Samuel estava com dó de Saul porque Saul era forte, Saul tinha aparência, mas ele não tinha uma coisa, não tinha unção, ele não obedecia. Por quê? Porque Saul escolhido pelo povo, mas o escolhido por Deus era Davi. E a Bíblia vai dizer que Deus fala assim: Samuel, faz o seguinte, Samuel, pega o teu vaso, enche de azeite e vem, porque eu vou te enviar até a casa de Jessé. Não sei se você prestou atenção, mas Deus fala assim: ó, pega o teu vaso, enche de azeite e vem. Eu não sei se acho que você não está entendendo, porque você está dando glória a Deus. Deus está falando para você assim: ó, você quer que eu te envie? Você quer que eu te envie lá dentro da sua casa, lá no meio da sua parentela, lá no meio do seu trabalho? Ei, Deus está te chamando você nessa noite, encher o seu vaso nessa noite, meu irmão. Deus está te enchendo, Deus está te chamando para você se encher nessa noite. Porque Ele quer que você saia daqui hoje transformado, cheio da presença dEle nessa noite. Quer ser usado por Deus? Enche o teu vaso nessa noite.
cantiga de azeite. Glória a Deus. Aleluia. Hoje à noite você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Hoje à noite você vai sair daqui transformado. Olha só para quem crê, irmão. Só para quem está ligado com Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. A barreira hoje foi jogada por terra em nome de Jesus. A barreira que estava no Senhor foi jogada por terra. E hoje você vai sair daqui cheio da presença de Deus nessa noite. Hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Tem graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos andar, porque o tempo não para. Meu Deus, já voou. Meu Deus do céu. Já vou terminar, irmãos. A Bíblia diz que Samuel ele pega os humanos, ele vai encher de azeite, ele vai entrar na casa de Samuel de Jessé. Samuel vai entrar na casa de Jessé. Se Samuel chegar na casa de Jessé, Samuel ele vai chamar Jessé para sacrificar. Por quê? Porque quando um profeta, um sacerdote chegava na mula naquela época, o povo logo temia, porque o profeta ele traz a palavra de Deus, ele traz um recado de Deus. Muitas vezes o recado de Deus, se a pessoa não estiver na posição, é forte. Então, só que Samuel ele vai, Deus dá uma estratégia a Samuel, ele vai sacrificar. Chama Jessé. Jessé chama seus 7 filhos, os mais velhos. Samuel fala assim: ó, olha os seus filhos aí. Aí quando Samuel vê Eliabe passando, Samuel vai olhar a sua aparência, a sua estatura, e Samuel vai falar: certamente é isso aí que Deus escolheu. Só que Deus fala assim para Samuel: não te atentes para a aparência, Samuel, porque eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Aí Samuel baixa a bola dele e começa a passar Abinadab, Samar, e Deus fala: não é esse aí. E passa os 7 filhos de Jessé, mais velho, diante de Samuel. E quando os filhos de Jessé estão passando, os mais velhos, Deus fala: não é nenhum desse aí. Aí Samuel fala assim para Jessé: ainda tem mais um? Ainda tem mais jovens ou acabaram os jovens? Aí Jessé vai falar assim: ainda tem um menor. Ainda tem um menor que está cuidando das ovelhas. Percebe-se que para Jessé, Davi ele era menor, mas para Deus ele era um ungido dele. Glória a Deus. Percebe-se que quando Deus fala assim: ó, faz os 7 passar, só que nenhum deles era o escolhido de Deus. Aqueles eram todos chamados perante a Samuel, mas o escolhido estava cuidando da ovelha. Os maiores estavam diante de Samuel, mas nenhum deles era escolhido por Deus, mas aquele menor que estava lá no pasto cuidando da ovelha do seu pai. Deus fala: Deus ele não chama os maiores que se acham maiores, mas Deus chama você que está aí no banco aí, e você fala assim: será que Deus me usa mesmo? Será que Deus tem algo na minha vida? Mas Deus fala
sabe o que quer dizer, meu irmão? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos de Deus. Meu creio que se você está aqui nessa noite é porque você é escolhido de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Muitos passaram por aqui e não permaneceram, mas você está aqui de pé, levando a boa semente, porque você é um escolhido de Deus. Talvez muitos não dão nada por essa casa, mas aqui tem muitos escolhidos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele vai dizer que Saul fala assim: não manda chamar Davi, porque enquanto Davi não chegar, ninguém vai sentar na mesa. Você tem um chamado de Deus na sua vida. E o lugar de sentar na mesa está chegando. Ei, aguenta só mais um pouquinho, sabe o quê? Jesus está vindo aí. E o lugar de sentar na mesa já está chegando. Porque ele falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar o lugar. Mas eu não deixei vocês só. Vocês têm um consolador. O lugar já está preparado. E ele já está voltando. Eu quero dizer para vocês essa noite: permaneça. Por quê? Porque tem mesa preparada para mim e para você lá no céu. Toda a tribulação que nós passamos aqui não se compara com a glória que há de ser revelada. Aí Samuel manda chamar Davi. Davi vem. Quando Davi chega muito, de bela aspecto, aí Samuel falou de Davi. Aí tá, o tempo passa. Vou terminar agora. A Bíblia diz que Saul ele, por desobedecer a ordem de Deus, como eu disse, o Espírito de Deus que estava sobre ele se afasta de Saul. E agora o Espírito mal, Deus permite que o Espírito mal se aposse de Saul. Só que agora Saul, ele está sendo tormentado por esse Espírito. Aí um dos homens de Saul fala assim: rei Saul, por que você não manda chamar um homem que toca harpa, para que talvez ele alivie a sua alma? Aí ele vai permitir. Ele fala assim: tem um homem lá na terra de Israel chamado Davi, filho de Jessé. Aí Saul fala assim: manda chamar ele. Davi vai chegar até o palácio de Saul. A Bíblia diz que Davi, no texto que nós lemos, Davi, quando ele toca a harpa, o espírito mau que estava em Saul, ele sai de Saul e o Espírito de Deus ele começa a acalmar a alma de Saul através da vida de Davi. Glória a Deus, aleluia. Davi, ele foi ungido a rei, mas ele não tomou o lugar do rei, não tomou o posto. Mas só que Deus criou situações para ele estar diante do lugar que ele deveria tomar. Davi, ele não toma diretamente, ele não se assenta diretamente na cadeira do rei. Mas só que Deus cria situações para Davi estar diante do rei, para que na hora certa ele pudesse sentar no lugar que Deus tinha escolhido para ele. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso nessa noite? É que na hora certa ele vai te colocar onde ele te prometeu. E ele vai criar situações para te colocar lá. Você não vai precisar pedir a ninguém ajuda, porque ele mesmo vai fazer. Aí, o que acontece? Davi, ele toca a harpa, e o espírito mau que está em Saul, ele se afasta. Só que Saul, ele usa a lança. E lança serve para quê? Para ferir. Só que nós devemos agir como Davi. Por quê? Porque Davi tocava a harpa e a alma e o espírito que estava sobre Saul mal, ele era liberto. Só que, o que eu quero dizer com isso? Deus ele colocou na minha, na sua mão, assim como na mão de Davi, uma harpa. E essa harpa serve para quê? Para libertar vidas.
Deus não colocou a ferramenta na sua mão para você ficar parado. Deus colocou a ferramenta na sua mão para você libertar vidas lá fora. Só que tem dois tipos de crentes. Tem um crente que é igual o Saúl, que ele usa a lança para ferir. Mas tem um tipo de crente que é igual Davi, que ainda usa o instrumento que Deus colocou na mão dele para libertar a vida lá fora. Eu quero dizer para você nessa noite: usa a ferramenta que Deus colocou nessa noite, usa essa arma que Deus colocou nessa sua mão. Por quê? Porque tem vidas lá fora que vão precisar de você para ser liberto. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus para você é: usa a ferramenta que Deus colocou na sua mão. Sabe por quê? Você quer que seu filho seja liberto? Quer que sua casa seja liberta? Usa o instrumento que Deus colocou nas suas mãos. Mas usa para libertar vidas lá fora. Porque tem gente lá fora que precisa de você. E eu uso essa oportunidade no nome de Jesus. Mediante essa palavra,